Pessoal, fez sobre inequação de segundo grau. Como é que funciona isso? Está baseado no gráfico da função, tá? Antes disso, vamos recordar o nome dos sinais? Qual é o nome desse sinal aqui? Sinal de maior. O nome desse sinal aqui vai ser o quê? Maior ou igual. Nunca pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Esse sinal aqui vai ser quem? Menor. E esse aqui vai estar relacionado com menor ou igual. Legal? Então essas são as características de uma inequação, o nome delas, tá? Vamos lembrar da parte lá, inicial que o PC explicou para vocês? Quando você tinha uma relação binária que obedecia uma certa regra, imagine que você tem 1, 2 e 3 e aqui ligando com 4, 5 e o 6. E aí, perceba que isso é função. Mas quem é o domínio? Domínio é o conjunto de partida. Então, aqui vai ser o domínio. E esse aqui vai ser o contradomínio. E o que é imagem? Então, veja, como eu falei para vocês que a equação está relacionada diretamente com, olha, imagem. E isso eu não comentei lá no gráfico, que eu deixei para comentar agora. Você vai ver agora por quê. A imagem são só os valores que você usa no contradomínio. Então perceba que a imagem aqui é 4 e 5. O contradomínio é 4, 5 e 6. Então a imagem são só os elementos que você usa no contradomínio. E aonde está a imagem e o contradomínio no gráfico? É no eixo Y. De novo, no eixo Y. Então, peraí, vamos ver o exemplo, que fica bem fácil. Primeiro, deixa eu dar uma reforçada na teoria, que só isso não é suficiente. Isso aqui já deu para entender o que significa domínio, contradomínio e imagem, que é a parte de cima. Legal? Contradomínio, o 4, 5 e 6. E vamos lá ver o que significa essa tal de inequação. Então, quando você fala que o y é maior que zero, você está falando aonde a função f de x vai ser maior que zero. Quando a parábola está sorrindo, ela vai ser deste jeito, né? E aí, observe que valores antes dessa raiz x1 e valores depois dessa raiz x2. Antes de x1, o que está acontecendo com ela? Está vendo que o gráfico está para a parte de cima? Então é esperado que a imagem esteja para cima, então a imagem vai ser positiva. Entre 1 e 2, está vendo que o gráfico está para baixo do eixo? Isso significa que a imagem vai estar para baixo dessa origem aqui. Então ela vai ser negativa. E aqui vai ser positivo. Você pode usar esse raciocínio aqui, macama. Mesmo sinal de A, contrário sinal de A e mesmo sinal de A. Se a parábola está sorrindo, o sinal de A não é positivo, então olha lá, mesmo sinal de A, contrário sinal de A e mesmo sinal de A. Mas é sempre mais fácil analisar, o macete é bom, mas é mais fácil analisar sempre pelo gráfico. Legal? Vamos pegar uma parábola agora. Vamos imaginar ainda positivo, só que agora vamos colocar como A negativo. E se o A é negativo, a parábola está triste. Olha lá. Oh. E aí nós temos o x1 e temos o x2. Antes do x1, você concorda comigo que está para baixo, então ela vai ser negativa? Entre x1 e x2 ela vai ser positiva e vai ser negativa. Por que é negativa mesmo? Porque o gráfico está para baixo desse x, faz com que a imagem seja negativa. Sempre que o gráfico estiver acima, vai ser positiva. Se o gráfico estiver abaixo, vai ser negativa. Legal? Então olha lá. Vendo essa ideia, o que nós temos? Vamos ver aquele mesmo sinal de A, contrário sinal de A. Olha lá, qual que é o sinal de A aqui? Negativo. Mesmo sinal de A. Mesmo sinal de A. Contrário sinal de A. O contrário negativo é positivo. E mesmo sinal de A. Olha lá. Legal? Isso foi a primeira parte da nossa aulinha aí. Mas e se a parábola ainda for positiva, eu quiser a imagem positiva, mas a parábola, se ela fizer isso daqui. E isso é legal.
porque agora a gente não pode decorar mais, a gente tem que entender. E por que tem que entender? Vocês concordam que aqui nós temos x1 igual a x2? Lembra o resuminho lá? Neste caso, o discriminante foi igual a zero, não foi? E aí a parábola está com a cavidade voltada para onde? Para baixo. Antes dessa raiz onde toca aqui, ela vai ser o quê? Negativa. Por quê? Porque está apontando para baixo, ela está para baixo. Depois de x1 ela continua sendo negativa. E em x1 ela vai ser o quê? Ela vai ser zero. Então nas raízes sempre ela assume valor zero. Por que assume valor zero mesmo? Como é que a gente acha a raiz? A raiz, a gente não faz que f de x é igual a zero? Ou seja, se f de x é igual a zero, estamos falando aqui o y é igual a zero, olha lá, a imagem é igual a zero. Então, nessa pergunta, para que valores de x ela é positiva? A resposta, nunca. Nunca? Sim. Por que é nunca? Porque antes dessa raiz, ela é negativa. E depois dessa raiz, continua sendo negativa. Então, sempre nesse caso, ela vai ser positiva. E isso quando eu peguei a função somente maior que zero. Uau! Então, olha a resposta dessa expressão aqui. Vamos imaginar, para quando que a função é positiva? É para x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser, para ser positivo, antes de x1 ou x depois de x2. Porque qualquer x que estiver antes do x1 ou depois do x2 sempre vai ser positiva. E nessa daqui, onde ela vai ser positiva? Somente x pertence aos reais, somente se o x estiver entre x1 e x2. Você concorda que o x estiver entre x1 e x2 ela vai ser positivo, sinal de mais? Olha lá. E aonde a função aqui ela vai ser positiva? Ou ela vai ser negativa ou ela vai ser zero. Nesse caso ela nunca vai ser positiva. Então você vai colocar que solução é vazia. Olha que legal, solução vazia. Em função de tempo, em função de várias situações, eu gostaria que você pausasse o vídeo, anotasse isso daqui, que agora eu vou fazer uma pequena mudança no próprio desenho e você vai ver o que vai acontecer com ela, tá? Então vamos lá? Pausou o vídeo? Vamos para a próxima agora. E se a função for maior ou igual a zero? O que muda se for maior ou igual a zero? Maior ou igual a zero significa que vai ser 0 e 0. Isso significa que os zeros valem, significa que as raízes valem. Então significa que aqui vai entrar um sinal de maior ou igual. Na prática, se é maior ou igual, entra menor ou igual, olha lá. Maior ou igual. Aqui, tá vendo? Se for maior ou igual, fica menor ou igual, menor ou igual. Ou seja, os valores vão ser daqui até aqui. Os valores aqui vão ser antes de 1, antes de x1 e depois de x2. E agora, e essa? Você lembra aquela hora que a solução tinha dado vazia porque a pergunta foi maior que zero? Só que se eu mudar a pergunta maior ou igual a zero, maior que zero você sabe que não vai dar. Mas igual a zero existe um valor para a função que ela é igual a zero, é exatamente o valor das raízes. Cuidado que o zero é da imagem. Ele está perguntando o valor de x para ser zero. Então aqui a solução é o x1 ou, se quiser, o x2. Mas por quê? Porque x1 é igual a x2. Tanto faz porque o discriminante é igual a zero. Olha lá, tá vendo? Essa foi a relação que nós vimos analisando o mesmo gráfico, tá bom? E se por acaso, tira o print para o vídeo aí, copia isso e vamos para a segunda parte. Só que agora eu vou trocar tudo, hein? Vamos lá? Quando eu falo trocar, eu troco só esse sinal daqui e vejo o que vai ocorrer. Aí eu vou apagar toda essa expressão, apago essa aqui e o resto vai ser mantido. Olha que bonitinho. Vamos lá? Então a primeira coisa, a gente vai analisar o que agora? Vou analisar sinal de menor que zero. E aonde essa função foi negativa aqui? Olha, ela foi negativa somente entre x1 e x2, não foi? Então perceba que na hora de se colocar a solução sua, a solução vai estar entre quem? x1 menor que x menor que x2. Por que aqui eu não coloquei menor ou igual? Porque na pergunta não apareceu menor ou igual. Legal? Mais uma aqui, aonde a função ela vai ser menor que zero aqui. Ela vai ser menor que zero. Observe e compara depois na sua anotação que o x foi menor que x1 ou o x foi maior que x2, porque é onde ela vai ser negativa. E agora esse caso, onde ela é negativa? Ela é negativa sempre, exceto na raiz, porque na raiz ela é igual a zero. Então nós temos que a solução aqui
vai ser qualquer x que pertence aos reais, tal que x é diferente da raiz. Ou x1 ou x2, porque elas são iguais. Legal? Tranquilo? Vamos mudar a última agora, vamos lá? Na última bonitinha, você vai ficar menor ou igual a zero. Então vai acontecer o quê? Entre igual aqui, agora vai valer só a parte do meio. Aqui, menor aqui, entra sinal de igual, sinal de igual. Só que se a pergunta for menor ou igual aqui, aí a situação mudou legal. Por que ela mudou? Porque se concorda comigo que ela é negativa ou zero, então veja, aonde que ela vai ser negativa ou zero? Que é a pergunta da questão. Ou seja, qualquer valor. Então, depois x pertence aos reais. Melhor, a gente coloca que a solução é reais, que não precisa disso, porque não tem restrição alguma. Legal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Foi mais uma explicação teórica. E vamos para os exemplos para poder entender essa explicação teórica. Ok? Abração, até daqui a pouco.